outro como o nosso Senhor, amém? Ele é santo, amém? Ele é santo, Ele é santo. Está recebendo os elementos, está sendo entregue para você em ação simbólica do corpo e do sangue de Jesus. Nós fazemos uma vez por mês, e na verdade deveria ser todos os dias da nossa vida, porque nós fazemos isso em memória dele, lembrando que ele virá, amém? Jesus, ele está muito perto da sua vinda. Fabiano, como que eu sei disso? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito vai se esfriar. Fabiano, como que eu sei disso? Resultado no ambiente, resultado na terra, resultado de guerras. Como que eu sei isso? A frieza. Fabiano, a ceia é um ato de um memorial, de lembrar da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todas as vezes que fazer isso, fazer em memória de quem? Até que Ele... No final do ano nós fazemos isso durante 12 dias em dezembro, lançando sementes sobre o próximo ano. Fizemos isso no ano retrasado, vamos fazer isso nesse ano. E você lança semente, participa da ceia, você declara palavras, você faz orações específicas relacionadas. Deus nos entregou, eu tenho anotado algumas chaves para cada mês. E quando a gente está aqui num domingo como esse, segundo domingo de cada mês, é um momento onde a gente deveria entender todo o sacrifício de Jesus. O sacrifício dele foi para que nós possamos entender que o amor dele não tem dimensão, que o amor dele vai além de todo e qualquer conhecimento. A única coisa que nós devemos é praticar o que ele falou, né? Lutar, tem falhas, tem pecados, se humilha, se arrependa, mas abrace, participe. Você tem um pão nas suas mãos. Pedro tinha um pão, Judas, Mateus, todos os discípulos tinham um pão. E ele rasgou. E ele pegou e falou: vamos, eu vou dar graça. Pegou aquele pão e compartilhou com seus discípulos, seus apóstolos, homens que iriam mudar a história, líderes que iriam revolucionar, homens que estavam ali falhos naquela noite, naquele momento, daquela ceia, e de repente eles vão participar. Eu quero que você pegue o pão, olhe para ele. É simplesmente um pão. Não tem nada de ritual, nada de místico, não tem nada de religiosidade nisso. A única coisa que tem é uma intenção da nossa parte de obedecer, de se humilhar, de se arrepender, de abrir mão do nosso ego, da nossa razão, para viver sobre o que Jesus falou. Fazer isso em memória de mim.
Você não vai fazer isso para nenhum líder, você não vai fazer isso para nenhuma igreja, você vai fazer isso em memória de Jesus. A geração de hoje coloca tanto obstáculo para uma pessoa ceiar, coloca tanta dificuldade. Tem pessoas que estão completamente dominadas por um clero religioso, que não conseguem entender parte simples do Evangelho. Jesus nunca dificultou, o homem, infelizmente, ele transmite palavras que nunca foi declarada por Jesus e não está na Bíblia. Não existe. Não existe proibição na Bíblia. Para ceia? Não existe. Existe falta de entendimento, que é melhor se humilhar, se arrepender. Amém? Nós te damos graça, Pai, por esse pão. Nós te damos graça. Nós te damos graça, Pai, por esse cálice. Obrigado, Jesus, muito obrigado. Só Ele é santo, amém? Só Ele é santo, amém? Você pode levantar suas mãos em rendição a Ele, de declarar: só Tu és santo, só Tu és santo, Jesus. É Ele, é Ele. Só Ele que é digno de toda adoração. Jesus é santo. Jesus está à direita do Pai. É Ele, é Ele. Ei, você deveria estar preparado para essa noite. Você não deve procurar um momento. Você não deve buscar uma preparação. Você vive diariamente preparado para essa noite. É um estilo de vida. É uma adoração que flui do teu interior. Do meu interior fluem rios de água viva. Ei, xarabalabalabaxê. Você é um ponto racional. Ei, é você. Não há outro como Tu. Não há Jesus. Não há, amado Espírito Santo. Não há Deus Pai. Não há Jesus. Só Tu és. Só Tu és. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro. Oh, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor, amém? Ei, rabanabaxê. Xarabadabaxê, yarabadabaxê. Pode se assentar. Hoje nós vamos para a parte final dessa série de mensagens. Embriaguez. Se embriagar do Espírito Santo, se encher do Espírito Santo. Lá em Efésios 5,18, diz assim: não se embriague com o vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, deixe-se encher pelo Espírito. Em Gálatas 5,16 diz assim, Gálatas 5,16, por isso digo, vivam pelo Espírito. Diga, uma vida no Espírito. Amém?
Vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Quem vive pelo Espírito, de modo algum, a Bíblia enfatiza, aquele que está lutando todos os dias para viver em Espírito, viver em Espírito, viver em Espírito, de modo algum ele vai satisfazer o desejo da sua carne. Por quê, Fabiano? Porque ele está vivendo uma vida no Espírito. Ele está vivendo uma vida no Espírito. E para enfatizar sobre se encher e se embriagar do Espírito Santo, nós vamos falar hoje sobre a plenitude do Espírito, né? Andar, viver na plenitude. A plenitude nada mais é do que uma vida plena, cheia. Não há espaço para mais nada a não ser do Espírito. E você tem aprendido nesses dias que nós devemos deixar o Espírito Santo vir. Você tem que deixar. É você que libera o acesso do Espírito Santo entrar na sua vida e mudar completamente. Se você entender isso nessa noite, e entender isso nos próximos anos, e entender isso na sua vida, você tem que deixar o Espírito Santo vir e fluir sobre a sua vida. Você dá liberdade para Ele. Você deixa Ele acessar. E todos os dias você vai fazer a oração. Eu estou aberto a tudo aquilo que a pessoa maravilhosa, Tu, Espírito Santo, deseja fazer, realizar na minha vida. Deixar-se encher pelo Espírito, deixar-se encher. Andar na plenitude do Espírito. Tirar todos os espaços que hoje tomam controle da nossa vida, da nossa mente, do nosso coração. E começar a entregar áreas da nossa vida que são controladas por nós. Né? Nós falamos de desejo, nós falamos de adoração. Então nós devemos perder completamente o controle. A carne tem que morrer para que a plenitude do Espírito Santo comece a fluir. É uma guerra todos os dias. Por isso eu digo, vivam pelo Espírito. Deixa Ele trabalhar, deixa Ele mudar, né? E ser cheio do Espírito Santo é render-se a Cristo. É uma rendição completa, é uma rendição total a Ele. Se render ao Espírito Santo. Se render a Ele, se submeter ao que Ele deseja fazer. E algumas pessoas até se rendem ao Espírito, em algumas áreas da vida dele. Mas não é se render em simplesmente algumas áreas da sua vida. Não é se render simplesmente num domingo, numa célula. É você se render em todas as áreas. Se render na sua casa, como mãe, como esposa. Se render no seu trabalho. Se render como pai, né? Uma rendição completa, plena, na plenitude do Espírito. É uma busca, é deixar o Espírito Santo trabalhar, fluir nas nossas vidas. É abrir mão para que Ele comece a controlar as nossas vidas. Se render em todas as áreas. Se submeter ao que Ele deseja realizar nas nossas vidas. Buscar essa embriaguez. Uma pessoa embriagada, você aprendeu e você sabe, se você já bebeu, fez uso do álcool, você perde o controle. Você faz coisas que você não tem capacidade, nem vontade de fazer em sã consciência. Fabiano, é exatamente isso que o Espírito Santo deseja fazer na minha vida e na sua vida. Você é muito controlado demais. Você controla um ambiente que Deus não quer que você controla. Você controla ações que Deus nunca falou para você controlar. Você controla a sua vida em áreas que Deus nunca falou para você controlar. É Ele que quer controlar, é Ele que quer fazer. Ainda as pessoas têm coragem de dizer que é o Espírito Santo em algumas decisões, em algumas ações.
O Espírito Santo, ele quer tomar conta de tudo aquilo que nós administramos hoje. Ele quer administrar a tua vida, a tua empresa, Ele quer administrar a tua vida financeira, Ele quer administrar, Ele quer fluir no seu casamento. O Espírito Santo, Ele quer fluir na tua vida financeira. O Espírito Santo, Ele quer dominar a adoração que sai dos seus lábios. O Espírito Santo quer dominar a tua vida de leitura. O Espírito Santo quer falar com você através da palavra. Existem assuntos que nunca foi revelado ao homem ainda. Existe uma maneira de interpretar a Bíblia de uma forma genuína. Existem revelações inéditas que Deus espera que os seus filhos busquem na meditação. Se render, perder o controle, lembra? Se embriagar, ao ponto que você nessa noite entendesse que o Espírito Santo, ele te leva a tomar algumas decisões, te leva para alguns ambientes. O Espírito Santo, ele não é confuso. O Espírito Santo, ele é alinhamento para o teu propósito, para o teu destino profético. O Espírito Santo não gera dor. O Espírito Santo é uma pessoa completamente sensível às tuas necessidades. O Espírito Santo nunca vai trazer confusão. O Espírito Santo, ele nunca vai acusar, nunca. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê algumas pessoas dominadas pelo Espírito Santo. E essas pessoas, elas são algumas pessoas que verdadeiramente demonstraram assim autoridade. São pessoas que verdadeiramente trouxeram uma mudança para aquela época. São pessoas que verdadeiramente nós temos que valorizar os nomes, a maneira que elas se comportaram. A gente vai falar de um homem mais dominado pelo Espírito Santo, revestido, possuído, embriagado com o Espírito Santo. E ele está tão cheio do Espírito Santo, mas tão cheio do Espírito Santo. Uma pessoa tão cheia do Espírito Santo, ela não tem mais preocupação de nada na vida, a não ser viver uma vida de reverência ao Senhor. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, já era todo esse sentimento, todo esse desejo, todo esse medo, todas essas dúvidas. O Espírito Santo, ele nos leva numa direção que a gente não deseja, a nossa carne não quer. É por isso que a Bíblia fala: vivam pelo Espírito, de modo nenhum vai satisfazer o desejo da carne. A carne, ela não quer ir para o destino de um encontro, de uma realização, de um propósito que Deus tem estabelecido para as nossas vidas. Quando a gente olha assim para homens que deixaram se encher do Espírito, mas nós estávamos em um momento de oração hoje, e o Senhor falou muito forte ao meu coração: a geração almeja o batismo com o Espírito Santo. A geração de hoje quer viver uma embriaguez com o Espírito Santo. A geração de hoje quer ser Atos 2. Atos 2 é algo tão maravilhoso, tão lindo, trouxe um divisor na Bíblia, na humanidade. Atos 2 é algo fundamental. Só que as pessoas não conseguem entender e viver Atos 1. As pessoas não conseguem aplicar a sua vida até se encher.
É muito fácil falar de Atos 2, aonde foram revestidos, possuídos, falaram em novas línguas, fogo, mistério, línguas, pousou o fogo sobre cada cabeça, todos foram tocados, possuídos, revestidos, se encheram, se encheram, se encheram. É maravilhoso, é lindo falar de Atos 2. Agora viver Atos 1, viver a busca, ser intenso, buscar se encher todos os dias, buscar no Senhor, buscar no Senhor, buscar no Senhor. Uma pessoa cheia, ela é perseverante, ela tem atitude, ela é responsável, ela tem compromisso. Uma pessoa cheia de Deus, ela é responsável com as suas palavras. Cara, daqui uns dias nós vamos falar sobre o sim e sobre o não, o valor da nossa palavra, o peso no mundo espiritual. É a próxima, domingo que vem nós não vamos estar aqui, mas no outro domingo vai começar essa série de mensagens, o poder das tuas palavras, o poder de um sim. Nós estamos em um grupo onde as pessoas falou, esse é o momento do sim ser valorizado, e é verdade. As pessoas não sabem o valor das palavras que ela libera, tanto faz o sim ou não, meio termo ela não tem, ela não consegue entender o que o diabo apronta na vida dela. A vida dela vai ser um sim ou um não, vai ser estabilidade na certa, por quê? Ela não tem firmeza, não tem compromisso, não tem propósito. Aqueles homens falaram assim, nós vamos ficar em Jerusalém então, Jesus, até que do alto surja o poder. E ficaram, foram possuídos, revestidos. Fabiano, por que eles foram cheios? Para cumprir uma missão, para cumprir um propósito, para viver o que Jesus tinha para eles, na íntegra, no detalhe da vírgula. Existia prioridade na vida deles, que a partir de uma vida cheia do Espírito Santo, já era a prioridade deles. O importante é a prioridade de Deus. A geração de hoje está contaminada, a geração de hoje, infelizmente, perdeu o sentido do valor de uma decisão, de um compromisso, de uma responsabilidade. Quando eu olho para a vida de Estevão, um homem compromissado, cheio do Espírito Santo. Meu Deus, mas que homem cheio do Espírito Santo. A história de Estevão é uma história que marca a nossa vida quando a gente medita e olha o que é uma vida cheia do Espírito Santo, o que é deixar o Espírito Santo encher uma pessoa. Vamos ver a história então. Estevão estava cheio do Espírito Santo, Atos 7, 54 até o 56, eu vou ler algumas partes. Mas esse homem vai estar tão cheio do Espírito Santo que ele vai agredir o emocional, o racional da geração que está ouvindo ele falar do Evangelho. Uma geração obstinada em falhar, uma geração que tomava decisões baseadas na raiva, no ódio. Uma geração que dizia que amava a Deus, que era apaixonada por Deus, que martirizou Estevão. Uma geração que dizia, que vivia sobre os mandamentos, estava tão distante. Tão distante. Fabiano, como é que é uma vida de um homem cheio do Espírito Santo? Vamos aprender com Estevão. Mal ele acabou de falar e o povo deu vazão à fúria, com vaias, assobios e ofensas. Em outras traduções vai falar, cara, aquele povo ficou tão revoltado, eles rangiam os dentes, eles não suportaram ouvir a verdade relacionada da vida deles. Eles rendiam dentro de tanta raiva. Quem já brigou aqui, quem já aprontou confusão aqui, né? Quem já discutiu com a esposa aqui ao ponto de ringir os dentes. Tem gente que já quebrou os dentes ringindo de tanta raiva, de tanto ódio, de fúria. Ficou tão nervoso. Foi isso que aconteceu. Ficar tão nervoso com Estevão. Começaram a vaiar, assobiar, gritar, zombar.
Mais Estevão, diga mais Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, nem prestou atenção. Meu Deus. Ele nem prestou atenção, ele não estava valorizando o ruído, o assobio, o barulho à sua volta. Ele tinha um alvo, ele estava cheio. Ele estava cheio do Espírito Santo, ele estava cheio, embriagado. Ele estava na plenitude. Não tinha espaço para guardar ressentimento, não tinha espaço para ficar ofendido, não tinha espaço. Nem prestou atenção. Tinha os olhos apenas para Deus. Aonde? Aonde está a nossa visão hoje? Agora a gente vai entendendo. As pessoas hoje, elas estão com a visão limitada. Como assim, Fabiana? A geração de hoje, ela está lá com a visão limitada por causa de problema financeiro, conjugal, enfermidade, com os filhos. A geração de hoje, ela tem uma visão míope. Ela não consegue enxergar além dos problemas, das adversidades. A única coisa que ela consegue enxergar é os problemas. É a tribulação, é a circunstância da vida, é a adversidade. Por quê, Fabiano? Porque infelizmente ela está embriagada com o vinho que leva à contenda e à libertinagem. Mas uma pessoa embriagada com Deus, cheia do Espírito Santo, ela tem olhos apenas para Deus. Lembra aquela frase poética, né? Meu bem, eu tenho olhos somente para você. Uma declaração de amor. Fabiano, qual que é a declaração que Deus espera? Eu tenho olhos somente para ti, Pai. A injúria, a pedrada, a zombaria, os assobios estão gritando do seu lado. Estão te ofendendo, estão te maltratando. E aí? Você não tem tempo para perder com isso. Nós estamos prestando atenção simplesmente e com os olhos fitados em Deus. Nós não temos tempo para ficar guardando raiva. Para que isso? Porque o estava vendo em toda a sua glória. Tinha os olhos para Deus porque o estava vendo em toda a sua glória. Com Jesus ao lado, ele exclamou: ó, vejo os céus abertos e o Filho do Homem ao lado de Deus. O que Estevão estava vendo? Jesus ao lado do Pai, os céus estavam abertos para ele, ele estava enxergando. Esse é o momento crucial da nossa vida. Esse é o momento que se torna um divisor de águas em conquista, em avanço, em crescimento espiritual e exponencial em todas as áreas da nossa vida. Esse é o momento aonde nós vamos acelerar a conquista. Esse é o momento aonde nós vamos viver as mudanças que nós estamos tanto orando e buscando em Deus. É quando nós decidimos se embriagar, se encher de Deus, e de repente começa a confusão no casamento, começa a confusão na vida financeira, começa a confusão no espiritual, começa uma confusão. O inimigo vai começar a tentar trazer algumas dúvidas, mas, diga mas, eu estou prestando atenção e estou com os olhos no Senhor. Eu estou olhando para Ele, não tem dúvida. O inimigo está tentando, o inimigo está fazendo, mas eu estou com os meus olhos fixos no meu Senhor. E quando você firma a visão, firma o passo, firma a decisão, firma o compromisso,
Você se torna responsável com a causa de Cristo. Você vai começar a ver o que ninguém está vendo. A geração que deixa ser atingido por conversa fiada, por fofoca, a geração que deixa ser tocado por palavras negativas. Cara, eu converso com pessoas que todos os dias eu pergunto para ela: como é que você está aí? O negócio está feio, o negócio está feio. Uma semana o negócio está feio, um mês o negócio está feio, um mês, um ano, o negócio está feio, o negócio está feio. Vai ficar bom quando isso aí, velho? Não vai ficar. O negócio está complicado, eu não sei o que está acontecendo. Está acontecendo que você está enxergando o limitado. Você está enxergando os acusadores, você está enxergando aqueles que estão com a pedra na mão. Não, enxerga o céu, a glória de Deus. Começa a enxergar Jesus na sua vida. Uma pergunta para nós que estamos aqui: o que você está vendo hoje? Ih, meu casamento, ó. O que você está enxergando hoje? Qual é o limite da tua visão? O que você vê hoje? Quando você tiver um passo de ver a glória do Senhor na sua vida, a manifestação dele, as dúvidas vão surgir. Aí é você que escolhe duvidar ou entrar com a visão de Deus e começar a enxergar Ele nas decisões, a enxergar Ele movendo, a enxergar Ele agindo. Deus, Ele espera que nós sejamos cheios, ao ponto que nós tomamos decisões firmes na nossa vida, que nos leva a romper, a crescer, a avançar. Você só consegue enxergar aquilo que te domina. Por exemplo, se você está vendo enfermidade sem solução, está te dominando, você está enxergando isso aí. Se você está enxergando um casamento que já era, infelizmente, você está enxergando, está dominando a sua vida, está dominando a sua visão. Se você é uma pessoa que diz que não consegue orar, que não consegue meditar na palavra, que não consegue jejuar, é isso que te domina, é a tua visão. Se você está vendo uma empresa falida onde você trabalha, é a tua visão. Se você está vendo uma vida financeira cada dia mais pior, é a tua visão. Se você nossa visão não é da terra, a nossa visão é eterna, amém? A nossa visão é uma visão sem limite. A nossa visão é o céu. Ele é vitorioso. O que nós estamos vivendo nesses dias que nós estamos vivendo? Problema, dificuldade, o negócio está complicado demais. Vamos descomplicar. Como, Fabiano? No céu, visualizando Jesus agindo, entrando em ação. A injúria veio, o problema veio, Estevão visualizou. E de repente ele está vendo a glória do Pai. Ele está vendo Jesus, ele está vendo. Ele está radiante na presença de Deus. A primeira pedrada veio, a segunda pedrada veio. Ele está vendo os céus abertos. Uma pessoa tão cheia de Deus, tão empoderada de Deus. É por isso que nós precisamos melhorar a nossa vida e mudar radicalmente. Porque ele estava vendo o céu. Ele estava vendo o que ninguém estava vendo. Porque ele estava cheio de Deus. Eu queria ver se ele guardasse o remorso. Eu queria ver se ele guardava a raiva.
Eu queria ver se ele tivesse com rancor dentro dele, com revolta dentro dele. Eu queria ver se tivesse ira dentro dele, se ele estava vendo o sol da justiça. Eu queria ver. Eu queria ver se ele estivesse guardando alguma mágoa. Eu queria ver se ele estivesse com feridas dentro dele, se ele conseguiria enxergar, no meio de tanta pedrada, que iria levar ele à morte. Mas ele vai dizer palavras que são uma pessoa completamente cheia do Espírito Santo. É por isso que a tua carne tem que morrer. Por quê, Fabiano? Porque na primeira vez que ela for agredida, ela vai explodir, ela vai ofender, ela vai bater. Toma lá da cá. Eu não tomo prejuízo e eu quero ver. Eu quero ver. Eu desço da cruz e daí? Depois eu me arrependo. Vai. Não. Eu estou tão cheio de Deus, que no momento da minha maior dor, isso não vai gerar dúvidas. Isso não vai gerar irresponsabilidade. Nesse momento de maior dor, eu vou conseguir dizer palavras. Porque eu estou tão embriagado do Espírito Santo, tão cheio de Deus, que eu vou me tornar um imitador nas suas palavras, ações na terra. Não tem como nós dizermos essas palavras, nem dentro do casamento, nem com os filhos, nem com algum parente, alguns amigos. Quanto mais contra aquele que estão tentando nos matar. Pai, perdoa esse pecado deles. Eles não sabem o que estão fazendo. O que você consegue enxergar quando você está sendo atingido nessa terra? O que você consegue liberar, construir? Quais as palavras que saem de dentro do seu interior quando você é atacado na rua, no trabalho, na sua casa? Quem é você? Ele se encheu. Ele foi tão cheio de Deus que ele conseguiu imitar Jesus. Não era o que ele queria fazer, era o que Jesus queria construir. Eu fico imaginando Saulo pegando aquela capa. Eu fico imaginando a cena. Eu fico imaginando Paulo ouvindo essas palavras. Ele está distante. De repente ele está vendo o mártir Estevão. E de repente aquele homem começa a falar: Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. E dá-lhe pedrada. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo, que ainda não era apóstolo. Era um matador. Era um homem completamente religioso, que entendia da Bíblia, não vivia a Bíblia. Sabia o Pentateuco de cor, não vivia nada. Eu fico imaginando aquele homem, ele ficou tão sanguinário, ele ringiu tantos dentes, que ele ficou tão revoltado, que ele foi atrás de carne, porque ele queria matar mais. Ele queria ver mais sangue derramado. Mas o Estevão liberou uma palavra profética e de vida num ambiente de morte. O que ele liberou, Fabiano? Pai, perdoa o Saulo. Perdoa as ações, perdoa as intenções, perdoa o que ele vai fazer a partir de hoje. Pai, perdoa, eu libero ele. Quando você libera uma palavra de perdão, você libera um destino de uma pessoa, de uma família. Você libera um destino de uma nação. Quando você libera uma palavra de perdão, você constrói. E o Estevão aqui
sendo martirizado, morreu, e lá estava um homem vivo, mas completamente dominado pela carne, precisava morrer. E de repente, ele vai ter um encontro com Jesus na estrada chamada Damasco. E aquele homem, a partir daquele encontro com Jesus, Jesus vai falar com ele. E ele vai começar a se encher. Vai começar a se encher do Espírito Santo. Eu quero que você entenda que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não tem uma mente esquecida. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela lembra de fatos que parecem ser reais. E eu quero que você comece a imaginar o apóstolo Paulo agora, cheio, pregando, amando, vivendo sobre um ambiente que aprendeu com Estevão, de perdoar, de amar. Eu quero que você comece a olhar para a história do apóstolo Paulo, e de repente ele está ali pregando, amando, e de repente ele vai viver o que Estevão viveu. Eu quero que você comece a imaginar um homem cheio do Espírito Santo, perdoado, amado, vivendo sobre a embriaguez. Por quê, Fabiano? Porque um dia um homem, ele estava tão cheio que ele construiu o que Jesus espera que nós construamos nesses dias. É um ambiente de revolta, de ódio, não. O ambiente está aí, revolta, ódio, mas nós estamos aqui, sendo humilhados, maltratados, ofendidos, injuriados. Pessoas estão zombando, gritando, xingando, mas você está aqui, abençoando, perdoando, liberando palavras de amor sobre aquele que te odeia. Se você tem problema com isso, é momento de você rasgar o seu coração e falar: me ajuda, Espírito Santo, eu quero viver sobre esse ambiente de embriaguez, ao ponto que eu perca o controle das minhas decisões, e somente o Senhor decida por mim. Porque até hoje eu tomei decisões, estou perdido no casamento, estou perdido financeiramente, estou perdido espiritualmente, eu estou perdido, eu nem sei o que eu estou fazendo aqui hoje. Eu estou perdido, eu estou confuso, existem dúvidas. Cheia de Espírito Santo, não há dúvidas, não há limite para decisões que nós vamos tomar, por mais que o negócio vai fugir do nosso controle, e é isso mesmo que Ele deseja fazer. Ele deseja que você perca completamente o controle das suas decisões, para que Ele comece a decidir de verdade. O apóstolo Paulo só vai se tornar um grande homem porque aqui houve um mártir. Porque aqui houve uma decisão genuína. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo, no seu primeiro sermão, ele falando com algumas pessoas e dizendo: eu sei que vocês não querem nem me ouvir, porque era isso, a igreja não queria nem saber do apóstolo, não queria nem saber. Barnabé comprou a briga, foi o discipulador, amou ele, cuidou do coração dele, e mostrou para a igreja quem que ele estava se tornando. Eu fico imaginando no primeiro sermão do apóstolo Paulo, eu fico imaginando ele em lágrimas, dizendo para aquela igreja: eu estava lá. No meu irmão Estevão, eu provoquei, eu estava lá. Eu fico imaginando nós cheios do Espírito Santo em algumas decisões que vai mudar hoje na nossa vida. Eu estava lá, eu te ofendi, eu te maltratei, eu te enganei, eu menti. Eu não te falei. Mas eu quero mudança na minha vida. Eu fico imaginando o apóstolo falando: cara, eu estava lá. E ele disse uma palavra que para mim não fez nem sentido. Só faz sentido hoje porque eu estou cheio. Existem algumas palavras na Bíblia que não faz sentido por uma pessoa carnal. Ela não consegue compreender. Foge do raciocínio dela. Foge. É na carne, não tem como ler a Bíblia na carne. Não tem como aplicar a Bíblia na carne, não tem como, não funciona.
A gente só consegue aplicar a Bíblia no espírito. E ele fala, hoje faz sentido. Hoje faz sentido para mim, porque Ele me perdoou daquelas ações. Eu nunca vou esquecer do que eu fiz, da maldade que eu fiz, mas eu sou perdoado. Tem coisa que você nunca vai esquecer. Tem problema que você causou que você nunca vai esquecer. Você não tem amnésia, mas você foi perdoado. Você é amado. Jesus está falando para algumas pessoas, se embriague da minha presença, seja cheio, não alimente a raiva, não alimente o ódio, não alimente a preocupação, não alimente o que você fez de errado, alimente-se da palavra, se encha de mim, se encha. E o apóstolo vai aprender, porque ele começou a viver sobre aquela embriaguez que o levou ao mártir também. Fabiano, qual que é o propósito de eu ser cheio? Para me suportar mais, para me aguentar mais com firmeza, com humildade, com paciência, com amor. Fabiano, qual que é o propósito de eu ser cheio? Para você ser muito mais corajoso e compromissado com as suas decisões. Fabiano, qual que é o propósito de eu ser cheio? De ser cheio, para quê? Para ser um homem de verdade, uma mulher de verdade, que honra o Senhor em todas as decisões que você toma nessa terra, por mais que te custe tudo nessa terra, mas você vai honrar, você tem compromisso, você é leal ao homem, não à palavra de Deus, você é leal a Deus, você é fiel com Ele. A cabeça vai rolar, e daí nós não vamos conseguir suportar uma palavra negativa no nosso trabalho. Nós não conseguimos, porque a carne ela não aceita isso. Nós vamos ser provocados todos os dias a se irritar, a ficar bravo. Nós vamos ser provocados, e daí, deixa o inferno provocar. Eu ando em paz, porque Ele domina a minha vida. É um dos frutos do Espírito, é a paciência, é a paz de Cristo. Amém? E é você que tem que buscar. Corre atrás do prejuízo, se embriague, se embriague. Deixa Ele controlar todas as suas decisões de verdade a partir de hoje. Deixa Ele mudar completamente a tua vida. Deixa Ele entrar na tua casa, deixa Ele entrar no teu trabalho, deixa Ele entrar na tua vida financeira, deixa Ele entrar na sua vida. Abre o coração, abre as portas que estão fechadas, abre aqueles lugares que você nunca deixou Ele acessar, deixa Ele acessar a sua vida de uma forma completa, plena, deixa Ele controlar todas as áreas da sua vida, deixa Ele te guiar, de verdade. Rasga o teu coração nessa noite, e deseje Ele mais do que qualquer outra coisa nessa terra, deseje Ele, deseje Ele. Paulo estava cheio do Espírito Santo, mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar-se da fé o procônsul, ou governador. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo, e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre eles névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. Uma pessoa cheia do Espírito Santo discerne o ambiente que ela está. O apóstolo Paulo, construindo um caminho reto, um caminho onde um governador estava prestes a ser atingido e ia mudar completamente a sua vida. A história você conhece. Esse homem foi completamente tomado pelo Espírito Santo e ele viveu o Evangelho. Ele foi mudado, mas por muito pouco esse homem quase desvirtuou as palavras que estavam entrando no coração dele. O que estava acontecendo, Fabiano?
O apóstolo Paulo estava construindo um ambiente estável, de plenitude. E aquele outro camarada estava construindo um ambiente de dúvida no coração. E a gente vê que o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, discerne que ali estava um filho do diabo, tentando perverter, agir. E ele vai entrar em ação, porque ele discerniu, ele vai liberar uma palavra que o Espírito Santo falou, não foi o que a carne dele desejou. E ele discerne que aquele homem vai ficar completamente cego. E ele libera. Você vai ficar completamente cego por um período. E é instantâneo, na hora ele fica completamente cego. O que queria provocar cegueira, vai viver cego. Quando você está tão cheio de Deus, dominado por Deus, você vai entrar em alguns ambientes, todos nós, e você vai discernir no Espírito. O Espírito Santo vai falar com você, ó, aqui é filho do diabo. Não se conecte com essa pessoa. Por mais que ela seja correta, ela não vive os princípios, ela não está cheia. Ela está cheia de desejo, ela está cheia de vontade. Ela está cheia de sonhos. Mas ela não está cheia de mim. E dependendo dessa conexão, essa conexão vai gerar um bloqueio no seu coração. E sabe o que vai acontecer? Aquilo que estava entrando, aquilo que estava começando a controlar a sua vida, as suas decisões, de repente, um filho do diabo vai mudar a rota do teu destino e da tua vida, da tua casa, da tua família, dos teus negócios, dos teus filhos. Você está achando que é a tua vida? É tudo que você toca, é tudo que você possui. Aquele governante seria atingido? Não. Tudo que ele possuía, tudo que ele tocava, o governo dele seria possuído. Você tem que aprender a discernir o que é de Deus e o que é do diabo. Você tem que buscar discernimento, você tem que se encher de Deus. Fabiano, como que eu sei? Tudo que te tira da presença, da oração, do jejum, da palavra, tudo que te tira do encontro com Ele, vigia. O negócio é mais sério que você pode imaginar. Existem pessoas que você ama, tome cuidado. Por que, Fabiano? Porque pode mudar a minha decisão que eu já tinha tomado. Pode mudar um plano que Deus já tinha me dado. Eu lembro agora que um profeta recebeu a direção de Deus: você vai por esse caminho, volte por outro caminho, não coma nada naquele lugar, não coma nada. Foi lá, entregou a mensagem, veio, de repente um outro profeta ouve, um profeta velho, e ele vai cercar esse profeta que estava indo por outro caminho sem comer nada, e vai falar: cara, é o seguinte, Deus falou comigo para você vir se alimentar em casa. Não, mas Deus já falou. Não, Ele me falou agora. O que aquele profeta novo pega e faz? Então tá bom, vou comer na sua casa. Ele vai se alimentar. A hora que ele se alimenta, o profeta velho é possuído pelo Espírito Santo, de verdade. E ele vai falar: porque você não me obedeceu, você vai sair e vai morrer. Você já tem a direção. Você está cheio do Espírito. O Espírito Santo falou com você. Você está embriagado. E o que aconteceu? Morte. Morreu. Sepultou o profeta, infelizmente. Uma coisa tão simples provocou uma morte tão violenta. Por que, Fabiano? Porque não valorizou o que Deus falou para ele. Porque no meio do meu caminho, no meio da tua trajetória, existe os filhos do diabo. Era um profeta, mas Deus não tinha usado a vida dele.
E ele obedeceu. E ele morreu. Não houve sepultamento, não houve nada. Por quê? Desobediência. E a gente vê que homens cheios do Espírito Santo, eles discernem. E uma das chaves para a minha vida e para a sua vida hoje é aprender a discernir o mundo espiritual, o que está acontecendo, a discernir o que as pessoas falam, a discernir as decisões que você vai tomar para investir. Você tem que começar a discernir. Barnabé, cheio do Espírito Santo, ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Por quê? As pessoas começaram a ser acrescentadas. E acrescentada. Por quê? Barnabé é um homem cheio do Espírito Santo e de fé. Ele chegou num ambiente, num lugar, onde as pessoas estavam com algumas indiferenças, com alguns conflitos emocionais, com algumas indecisões. E ele chegou lá e compartilhou com autoridade. E de repente Deus começou a agir. E é dali que ele vai para Antioquia cuidar de Paulo. Por quê, Fabiano? Porque ele estava cheio do Espírito Santo, era guiado pelo Espírito Santo. E aonde ele chegava a presença do Senhor e de repente o Senhor começava a acrescentar. O que falta para nós hoje é estar tão cheio de Deus, que aonde nós chegarmos as pessoas vão querer receber daquilo que nós recebemos. Ser cheio. As pessoas vão querer a fé que você carrega. De verdade, quando a pessoa pergunta para você, qual é a tua palavra? Quando a pessoa pergunta para você, como está a tua vida de oração? Como que está a tua fé? Quando a pessoa pergunta para você, como é que está a tua vida relacionada a tal assunto? Ih, está uma tribulação. Essa pessoa vai querer ser igual a você? Eu estou vazio. Vai querer ser ou não? Vai aumentar a dúvida, vai gerar muito mais desconforto nela. O Senhor quer de mim e de você que nós sejamos cheios ao ponto de contagiar onde nós estamos. Você pode chegar num ambiente de morte, depressivo, de briga, de confusão. Você vai chegar lá e levar a paz. Vão me matar. Não vai morrer. Chega lá. Se Jesus falou para você, chega lá. Quebra as portas espirituais do inferno, porque elas não prevalecerão contra nós. Amém? Você é cheio de Deus, você domina o ambiente que você está. Por quê? Não é você, é Ele, é o Espírito dele que controla tudo. E de repente Ele vai falar, fala isso para Janaína, fala isso para Maria, fala isso para o Lilão, fala isso para Fernanda. De repente Ele vai começar a liberar num ambiente de morte, e Ele vai construindo a paz. Você começa a discernir, você começa a levar as pessoas a um ambiente de fé, de crescimento. Você começa a gerar a vida que há em você, que é a vida de Cristo, e você começa a transferir isso para elas. Você começa a tocar nelas, com as mãos não. Você começa a tocar nelas, com o seu coração, com a sua vida, com a sua alma. E essas pessoas começam a ser atingidas, começam a ser possuídas e começam a desejar o que você deseja. Amém? Existem algumas decisões que você tem que tomar. Os discípulos estavam cheios do Espírito Santo. Nós precisamos entender que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. O crente, o discípulo, o filho, ele tem que desejar, que ele tem que entender, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Essa área da minha vida hoje,
Eu pronunciei palavras porque eu estou vazio. Então, Espírito Santo, eu estou aqui. Eu falhei, mas me encha do teu Espírito. Me encha. Me encha, me possua. Eu quero me embriagar. Qual que é a rota? Eu vou te mostrar qual que é a rota. Aí ele pegou o Estevão, vou te mostrar qual que é a rota. Estevão, você quer ser cheio do Espírito Santo? Eu quero, Espírito. Eu quero, Jesus. Então tá bom, a rota é pedra. Qual que é a rota? Qual que é a rota de ser cheio do Espírito Santo? Como que eu demonstro que eu estou cheio do Espírito Santo? Num ambiente de caos. Tem um caos do meu lado, tem um caos na minha frente, tem um caos atrás, tem um caos do lado, tem um caos no trabalho, tem um caos. Você chega lá, cheio do Deus, cheio do Espírito Santo, cheio do Deus Pai. E você vai gerar paz. Você é um gerador de paz. Você é um gerador de esperança. Você é um gerador de alegria. Diga, eu sou um gerador. Um gerador, o que ele faz? Ele distribui aquilo que ele carrega. Amém? Amém? Você é um gerador, você distribui aquilo que você carrega. Aí é a pergunta: o que você carrega? Estou decepcionado, estou frustrado, não acredito mais, não tenho fé, não tenho esperança, não tenho alegria. O que você carrega? Você é um gerador. Não, eu tenho fé, eu tenho esperança, eu tenho alegria. Eu acredito, Géder. Vai acontecer. Vai mudar. Essa semana vai ser para explodir da glória de Deus. Eu aprendi a discernir. Como que eu aprendo a discernir? Quando eu estou sendo provocado. E eu continuo na posição de um soldado humilde, manso e pacificador. Eu queria que vocês conseguissem entender isso, de verdade, a partir de hoje, de agora. Algumas coisas acontecem na nossa vida, no nosso domingo, o domingo da paz, o domingo do meu descanso, amém? Cara, é o meu domingo, é a minha paz. De repente o telefone toca, de repente vem mensagem, de repente vem, menino, não dá para acreditar no que vem no celular, num domingo, não dá para acreditar, não consigo. Tem hora que você fala, mas é tudo isso, Senhor? De vez em hoje mesmo eu falei, Senhor, me ensina a dar conta disso aqui, Senhor. Me mostra qual que é a palavra que o Senhor quer que eu libere. Espírito Santo, me auxilia, porque aqui eu não sei o que eu faço mais. Me ajuda com essa questão aqui. Aprimora o meu conhecimento, me dá habilidade. Como que eu devo lidar com essa situação? Eu não sei. Fabiano, como que eu vou mostrar a embriaguez? É nisso aí. Você não perde o controle, porque Ele está no controle das suas decisões, das suas palavras. Tem hora que até você quer, é a carne, não é você. É a carne, ela quer destruir aquilo que Deus está começando a construir. Você quer ver o céu aberto? Passe a fase da pedra. Passe a fase da raiva, do ódio. Passe essa fase. Deixa essa fase de lado. E começa a ver, continua vendo o céu. A pedra continuou, o céu está aberto ainda. A pedra continuou, ele começou a ver Jesus, a glória, o Deus Pai. A pedra continuou e ele conseguiu dizer as palavras que Jesus estava falando com ele. Você não consegue liberar aquilo que você não consegue entregar. Se você entregou sua vida de verdade a Ele, você tem que entregar as suas decisões para Ele também.
você não consegue entregar parte. Porque se você entregar parte em determinado momento, você vai falhar, vai se decepcionar. Mas quando você entrega tudo para Ele, quando você se entrega para Ele de corpo, alma e espírito de verdade, você abre mão e deixa Ele controlar até as tuas decisões. Eu não quero, mas é a tua vontade, eu vou, Pai. O Senhor sabe que eu não quero, é o que o Senhor quer para mim. Aí Ele vai falar, não filho, você não está entendendo, é o que eu quero para você, mas o que eu tenho é muito mais importante para ela. Construa. O Estevão estava ali, cheio, viu os céus abertos, construiu. Você consegue construir quando você está sendo atacado? Porque, Fabiano, você é um gerador. Você constrói. Você constrói. Você não arruina, você constrói. Você não quebra, você constrói. Amém? Pode colocar de pé. Nós temos que ter essa atitude para ser cheio do Espírito Santo. Nós não devemos apagar o Espírito, amém? Não entristeça o Espírito. Viva no Espírito. Deixe ser guiado pelo Espírito. Ore no Espírito. Fabiano, qual que é o resultado de uma vida cheia do Espírito? Diga ousadia. Diga ousadia. Diga ousadia. Está no Espírito, tem ousadia. Está no Espírito, vida satisfeita. Está satisfeito com a sua vida? Ixi. Está satisfeita? Resultado de uma vida cheia do Espírito, um espírito de unidade, louvor com estilo de vida, crescimento espiritual, comportamento que transforma. Você tem um comportamento que é transformado todos os dias, você busca uma transformação, você deseja crescer espiritualmente, você está buscando. Fabiano, qual que é o resultado de uma pessoa cheia? Qual que é o resultado, Fabiano? É uma busca incessante pela palavra, é uma busca pela palavra, é uma busca pela palavra. Ela não para, ela busca todos os dias. Por quê? Porque ela está cheia, e quanto mais cheia, mais ela quer do Pai. Quanto mais cheia, mais ela quer do Pai. Quanto mais vazia, menos da leitura. Quanto mais vazia, mais raiva. Quanto mais vazia, mais ofensa. Quanto mais vazia, mais eu odeio. É um comportamento de um estilo de vida que honra Ele ou que honra, infelizmente, aquele que tem um domínio nessa terra. Ele tem autoridade, Satanás. Mas você tem capacidade de passar por por esses desafios. Você tem a oportunidade de brilhar a luz de Cristo, amém? Você tem a oportunidade de ser provado como ouro, ser tocado pelas mãos do Senhor. E quanto maior a aprovação, maior o brilho. Fabiana, a minha vida está uma confusão. Eu quero declarar para essa pessoa específica: é você mesmo que está cheia de problema. É você que não dá conta. Eu quero declarar, a partir de hoje a tua vida começa a se organizar. Por quê? Porque você vai começar a se organizar. Você vai começar a buscar nele, e ele vai começar a organizar a sua vida. É ele que vai fazer. Por quê, Fabiano? Porque você tomou a decisão. Quando você toma a decisão, você vai. Fabiano, algumas coisas vai acontecer? Vai acontecer. Vou te falar algumas coisas que aconteceram na minha vida quando eu comecei a se encher do Espírito Santo. A primeira coisa que foi embora foi o trabalho. A primeira, aonde vinha o recurso.
foi a primeira que foi embora. Foi a primeira. Por quê, Fabiano? Porque não era mais a minha decisão. E olha que eu lutei, hein? Até que eu cheguei e falei: Senhor, é de verdade que o Senhor quer que eu faça isso? Eu ouvi profecia, eu ouvi um monte de coisa. Até que eu comecei a meditar na Bíblia e eu comecei a falar: é isso? É isso. Senhor, o Senhor sabe que eles vão me procurar com muita raiva, muito ódio. O Senhor sabe que eu tenho essa dívida. O Senhor sabe que as pessoas que envolvem dinheiro, elas ficam irritadas. Tome a decisão. Tomei a decisão. Foi desafiador. É desafiador. Deus foi modelando meu caráter. Eu era um camarada extremamente ignorante, bravo, irritado. Só falava alto, gritava com os funcionários, ofendia. Crente, na igreja. Até que tomei essa decisão. Até que atropelei um senhor. Até que perdi tudo, casa. Até que fui morar na casa da na bisavó, a dona Teresa. Colocamos todos os nossos móveis num cômodo na casa dela. Por quê, Fabiano? Porque quando você entende o segredo de viver na plenitude, de viver uma embriaguez, você abandona tudo aquilo que satisfaz o teu ego. Você começa a perder o desejo por essas coisas. E você começa a entender o que o Espírito Santo constrói. E o Espírito Santo quer construir na minha vida, quer construir na sua vida. Eu nunca pensei em viver o que eu estou vivendo hoje, de verdade. Nunca passou na minha mente. Deus, Ele está fazendo. E tem muito mais para acrescentar. E vocês fazem parte. Tem uma geração lá fora. Só que você tem que tomar a decisão. O Espírito Santo está falando, é você. Ele falou comigo, eu tive que tomar. A embriaguez, ela é buscada, ela é desejada. O Estevão desejou ao ponto que a morte para ele não tinha valor. Por quê? O morrer era estar com o Pai. O eu morrer hoje é estar com meu Pai. Eu tinha um medo da morte. Se falasse de morte, eu ficava tribuloso. Hoje acabou isso aí. Porque o Espírito Santo começa a controlar e o medo vai embora. As dúvidas vão embora. O que vai entrando na nossa vida é só Ele, é só Ele, é só Ele. Fabiano, você luta. Você já perdeu Ele? Já perdi Ele. Já abandonei a oração, já abandonei o jejum, já fiquei um período sem ler a Bíblia, abandonei Ele. Vinha por culto, não sentia nada, estava vazio, desmotivado, desacreditado, achando que era o meu fim. Nunca pensei em desviar, nunca pensei em se afastar. Eu já fiz a obra me sentindo vazio. Eu sei hoje que eu nunca andei vazio. Eu sei hoje que Ele nunca me abandonou. Mas é um sentimento. Mas aí passa. Aí você entende o que é se encher. Fabiano, o que é se encher do Espírito Santo? É fase da sua vida que você vai aparentemente não visualizar, não sentir, não vai ter arrepio, não vai ter nada. Só vai ter um vazio, mas você dá continuidade, você está cheio dele. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não é simplesmente falar em línguas, não é simplesmente orar por horas, não é simplesmente ler a Bíblia, é viver diariamente o que Deus deseja que você viva. Tem dia que você não quer, mas você vem. Tem dia que você não, mas você está lá. Tem dia que você não entende nada da Bíblia, mas você lê. Tem dia que você não quer jejuar, mas jejua. Tem alguém aqui que já entregou o jejum por causa... estou com fome, eu vou abandonar isso aqui, meio-dia. Era para jejuar até às 6. Meio-dia entrega. Senhor, estou entregando o jejum. O Deus do meu ventre me governou naquele dia. O meu estômago foi o meu Deus naquele dia. Você já fez isso? Eu já fiz isso. Quantas vezes eu perdi as contas e eu deixei de buscar de ser cheio? Não. O diabo veio com seta? Claro que veio. Vem com você, vem comigo também. A pergunta é, o que eu tenho que fazer? Continua. Vai se enchendo, vai se enchendo. Por quê?
Porque você tem que se embriagar dele ao ponto que já já você vai perder o controle das suas decisões, e ele vai te colocar nas decisões que ele tem que colocar na sua vida. Existem ambientes que você nunca pisou e ele vai te colocar lá. Por quê? Porque é ele. Existem situações que até hoje você nunca conseguiu avançar. Você chega aí, você para, mas a partir de hoje você vai deixar essa palavra entrar no seu coração. Não é o Fabiano, é a Bíblia. Estevão, cheio do Espírito, viu os céus abertos. Vai chegar um momento que você vai ser tão injuriado, vaiado. E o que você vai falar? Nada. Você não precisa dar satisfação, você só precisa honrar ele, orar. Você só precisa falar: Senhor, eu estou vendo eu avançando aqui, mas eu quero ver o céu. Eu quero ver o Senhor Jesus à tua direita. Eu quero ver a tua glória. Eu quero te enxergar como eu nunca te enxerguei. É verdade que eu estou atolado na dívida, nos problemas. É verdade. Eu disse não, estou fora de casa, mas eu estou aqui hoje. Eu quero ver os céus abertos. Me mostra. Eu quero te enxergar, eu quero te ver. Eu não quero perder a minha conexão. Amém. Feche seus olhos. Esse é o momento que é só você e ele. Sua esposa, seu marido, seu filho. Ninguém pode te ajudar agora. É só você e ele. Você sabe. Se é o momento de você pedir perdão, peça perdão. É você e ele. Ninguém precisa saber da sua oração, só ele. Se você chegou aqui cheio de falhas, cheio de pecado, esse é o momento. Esse é o momento. Se você é o da pedra na mão, esse é o momento. Tira a pedra. Tira a pedra. Tira a ofensa. Tira a raiva agora. Tira o ódio. Tira a decepção. Está frio, está vazio. Tira agora a frieza. Tira as decepções. Tira agora. Vai tirando, vai tirando. É você e ele. É só você e ele. Qual que é a área da sua vida que você nunca deixou ele agir? É agora, deixa ele agir. Deixa ele agir na sua vida, deixa ele agir. Deixa ele te guiar. Vai abrindo as portas, vai abrindo as portas. Cada área da sua vida vai entregando para ele. Entregue o seu casamento para ele. Entregue o seu trabalho, entregue a sua vida financeira, entregue seus filhos, entregue agora para ele, entregue para ele, de verdade, se entrega completamente a ele agora. Entregue seus sonhos, vai entregando. Talvez o teu sonho te consome hoje, talvez o teu trabalho te consome hoje. Entrega para ele, entrega para ele. Fala: Senhor, é verdade, mas eu quero entregar agora. E eu quero ver os céus abertos. Eu quero te enxergar todos os dias. E eu entrego tal área da minha vida. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero te ouvir claramente. Não quero ouvir a voz do Fabiano agora. Eu não quero ouvir a voz do meu marido, da minha esposa. Eu não quero ouvir a voz de ninguém. Eu só quero te ouvir. Você pode aplaudir o Senhor, amém?
Aleluia. Pode se assentar por um minuto, rapidinho. Aleluia. Quarta-feira vamos ter as nossas células. Sexta-feira tem célula. Sexta-feira nós vamos estar saindo daqui para São Paulo, Bauru, às 8 horas da manhã. Vamos estar indo em 13 homens. Quero que vocês orem. Nós estamos jejuando, nosso jejum, nós vamos entregar ele quinta-feira, às 18 horas, tá bom? Quinta-feira, às 18 horas, nós vamos entregar o nosso jejum nesse propósito, né? Algumas pessoas estão com nomes específicos de cada um, e eu sei que Deus é poderoso, está fazendo coisas maravilhosas. Infelizmente, o das mulheres é diferente dos homens. O homem é o sacerdote. Todo encontro, infelizmente, o dos homens é uma guerra, uma batalha. Os das mulheres já foram todas preenchidas, já era. Infelizmente, não tem mais vaga. E o das mulheres vão sair daqui também na sexta-feira de manhã, dia 29, 30 e dia 1º. Elas vão em 7 mulheres. Benção também. Amém? E eu quero que vocês orem. Essa semana começa hoje, né? Você que não consegue ficar sem comer, você vai poder participar junto com nós. Nós vamos acrescentar, além de ficar sem um alimento, nós vamos acrescentar de segunda até quinta-feira, às 6 horas, 0 açúcar. Sem açúcar em nada. Amém? Eu fiquei uma semana sem açúcar e emagreci 3 quilos. Só sem ficar sem açúcar. Continuei comendo depois das 6. Normal, mas só de tirar o açúcar. É violento. Então, você que tem grande dificuldade, tem abstinência aí do açúcar, então faça aí esse propósito. Começa hoje, meia-noite, até quinta-feira, 6 horas, zerado no açúcar, amém? E depois nós vamos voltar a um período de jejum aí, para as mulheres também. Em nome de Jesus, vamos estar junto com elas, guerrear e abençoar. E amanhã, às 20 horas, nós vamos ter um encontro aqui com esses homens, alinhando a nossa viagem, alinhando alguns assuntos. Amanhã, 20 horas, todos os homens que vão participar e aqueles que vão servir lá. Amanhã aqui na igreja, 20 horas, amém? Amém? E você que ainda não pegou um pastel, tem a oportunidade de pegar hoje. E você, líder, que tem a quantidade lá, o que faltar você já leva hoje. Vamos zerar os pastéis aqui na igreja. E você já leva para sua casa, guarda lá. E seja responsável em vender e entregar o recurso até quinta, que esse recurso faz parte desse movimento também. Amém? De levar eles e da construção aqui. Tá bom? Entendido? Todo mundo se coloque de pé. O Senhor é o nosso pastor. O Senhor é o nosso pastor. E não vai faltar nada mesmo, amém? Porque Ele é o seu pastor. Operando Deus. Operando Deus. E se Deus é por nós? E se Deus é por nós? Aleluia! Saia daqui para viver uma semana incrível, abençoada, sobre uma manifestação sobrenatural, extraordinária do Espírito Santo. Amém? Deus te abençoe, Deus te abençoe.